O nome da palavra é Princípios para Vencer no meu novo ano. Eu creio que Deus nos ensina a caminhar a caminhada. Jesus fala lá em Apocalipse: aquele que vencer receberá. Você tem que ter esse desejo de vencer, de avançar, de crescer na tua vida cristã. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque nós estamos entrando num novo ano. Você já parou para pensar que grande oportunidade é um novo ano? Você já parou? 2020, um novo ano. Deus está me dando um presente, que é um novo ano, uma nova oportunidade, um novo tempo para eu vencer, para eu viver, para eu aprender, para eu crescer. Eu não posso entrar num novo ano como se fosse algo garantido, algo normal. Não, eu tenho que valorizar isso. Tenho que falar assim: meu Deus, o Senhor está me dando um novo ano. O Senhor está colocando na minha mão mais tempo de vida. Isso é muito importante para que nós tenhamos um coração grato em relação ao que está acontecendo, de você estar entrando em 2020. Entre em 2020 com esse espírito de gratidão pelo presente que está sendo colocado nas tuas mãos. Que coisa boa é ter mais um ano de vida. Que coisa boa é ter 2020 nas mãos, poder olhar, refletir, analisar e pensar: como é que eu posso aproveitar essa oportunidade? Acho que esse tem que ser o meu pensamento. Como é que Deus, de que maneira, com a sabedoria da tua palavra, com a sabedoria do teu Espírito Santo, eu posso aproveitar 2020 para que seja um ano frutífero para mim? Esse é o pensamento com o qual eu quero que você entre neste ano, sabe, valorizando cada minuto, cada tempo que Deus está entregando na tua mão, e pedindo de coração sabedoria a Deus para você aproveitar este ano, pedindo sabedoria, porque é a sabedoria de Deus que traz luz para as nossas trevas. É impressionante como nós carregamos coisas que nós não percebemos, e como às vezes Deus derrama luz para eu perceber coisas que há anos estão comigo, me prejudicando, e eu não vejo. Então a sabedoria de Deus traz luz, respostas para as perguntas que nós temos, né? Respostas para as difíceis perguntas que nós carregamos na nossa alma. E esse ano, eu quero que a sabedoria de Deus ilumine você, esteja com você, que o Espírito de Deus esteja com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com a sua mente, para que você aproveite este ano. A Bíblia fala, lá em Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6. Quem guardar o mandamento, porque o mandamento é a expressão da sabedoria de Deus. Eu obedeço o mandamento porque eu penso assim: Deus é mais sábio do que eu. Quando eu acredito nisso, quando eu acredito que Deus é mais sábio do que eu obedeço o mandamento na minha vida financeira, na minha vida sexual, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos. Por quê? Porque eu acredito que Deus é mais sábio do que eu. Por isso eu obedeço o mandamento. Quem guardar o mandamento, Deus não estabeleceu o mandamento para restringir a sua liberdade. Deus revelou o seu mandamento para nós, para que pelo mandamento de Deus eu tenha vida, uma vida boa. Seja feliz. O mandamento não é nada mais que o caminho da felicidade que Deus revela para nós. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Troque o juízo aí por modo, que é a melhor tradução. O coração do sábio discerne o tempo certo e a maneira certa de fazer as coisas. Porque para todo propósito, olha só, porque para todo propósito há um tempo certo e uma maneira certa. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Quer dizer, a miséria do homem tem a ver com o mundo em si, com as dificuldades que nós temos que enfrentar. Para vencer nisso, eu preciso do
tempo certo e do modo certo. Às vezes você sabe o tempo de fazer as coisas, você faz de maneira errada, né? Você sabe que você precisa falar algo para alguém, mas você fala de forma errada, de forma que fere, de forma que destrói, de forma que não constrói. Às vezes você sabe o modo, mas você não tem coragem de fazer. Sabe o modo, mas não respeita o tempo. Sabe o tempo, mas não respeita o modo. Ou às vezes não sabe nenhuma das duas coisas. É a sabedoria de Deus que traz luz para nós sabermos o tempo e o modo. A tradução do verso 6, na tradução da Nova Versão Internacional, é muito boa, pois diz assim: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Olha só a palavra de Deus. Há uma maneira certa e uma hora certa. E a minha humildade, ser humilde, é você falar assim: eu não sou sábio o suficiente para saber a hora certa e para saber a maneira certa, mas eu sei que eu preciso fazer, porque se eu não fizer, ou eu perco a oportunidade, que é o tempo certo, ou eu deixo de fazer porque não sei a maneira certa. Então você tem que agir, mas você fica na dúvida, porque você não sabe muitas vezes como agir. E a sabedoria de Deus traz luz para isso. Quero ouvir um amém? Amém. Amém? Então eu queria que nós estudássemos no dia de hoje alguns princípios que eu creio que nos ajudam, nos dão essa direção para que Deus possa trazer luz sobre nós. Algumas atitudes que eu acho fundamentais para nós termos um bom ano, um ano que vai ser proveitoso para nós. Primeira coisa que você vai fazer: introduza o novo e livre-se do velho. Diz assim: o que você precisa tirar da tua vida? E o que você precisa acrescentar na tua vida? Esse é o sentido de introduza o novo e livre-se do velho. O velho são aquelas coisas que você precisa retirar. O novo são as coisas que você precisa acrescentar. Introduza aquilo que vai trazer vida, vai abençoar você, vai trazer crescimento para você, vai melhorar os teus relacionamentos. Quais são as coisas novas que você precisa acrescentar na sua vida e quais são as coisas ruins, antigas, que estão prejudicando você, que você precisa retirar da sua vida? Porque quando você entra no novo ano, nós temos aquela mania de fazer algumas resoluções, estabelecer algumas metas, alguns alvos. Isso não é ruim. Não é ruim você querer crescer, estabelecer sonhos, projetos para 2020, mas para que você alcance isso, você precisa tirar algumas coisas do teu caminho que estão impedindo você de conseguir essas coisas. Você quer crescer profissionalmente, você quer ganhar a sua família para Deus, você quer resolver todas as suas pendências financeiras. Alguns aqui querem casar, melhorar a sua relação com Deus. Quais são os seus anos? Não sei quais são. Cada um aqui tem um alvo. Não é possível que você entre num ano novo sem pensar: esse ano eu quero crescer. Crescer em quê? Em que área? Você precisa estabelecer isso. Mas o que pode ajudar? Quais atitudes podem ajudar você a alcançar seus objetivos? Algumas coisas você precisa introduzir. Novas coisas. Para você conseguir realizar o que você quer. Amém? E vamos ler então a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 4, verso 22 a 24, a Bíblia fala isso. Ora, quanto ao trato passado, vos despojeis, quer dizer, vos livrais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais. Paulo está usando aqui uma figura de vestir-se e despir-se. Há coisas que nós precisamos vestir e coisas das quais nós precisamos nos despir. Algumas coisas que precisam ser introduzidas na nossa vida, algumas coisas precisam ser expulsas da nossa vida. Essa é a figura de Paulo, quando ele fala: quanto ao trato passado, aquelas coisas que você sabe que te prejudicam, tira ela da tua vida. Vos despojeis do velho homem, atitudes, coisas que a gente fala. Então essa é uma pergunta que eu quero que você coloque diante de você com toda a seriedade neste ano de 2020. Quais são as coisas que eu preciso tirar? Quais são as coisas que eu preciso introduzir na minha vida? Por exemplo, você pode decidir determinadamente não fofocar mais. Tirar a fofoca da minha vida. Quero ouvir um amém? Né?
acabar com a fofoca, porque a fofoca não produz nada de bom. Produz o quê? Claro que quando você fofoca, quando a gente fofoca, né, quando a gente fala mal das pessoas, dá uma certa adrenalina, não dá? Dá uma adrenalinazinha. Por isso que as pessoas gostam de fofocar. Duas coisas acontecem quando você fofoca. Primeiro, aquela emoção esquisita, aquela adrenalina, e eu me sinto superior. Porque quando eu falo mal de alguém, eu estou trabalhando meu orgulho. Claro, quem critica está se sentindo superior de quem é criticado. Por isso é gostoso criticar os outros. Eu estou me sentindo em cima. Mas é mentira. Faz mal, não produz nada, não cria nada, não constrói nada, não edifica nada. Você não está levantando nada, você está derrubando. Então isso nós precisamos tirar das nossas vidas. Quero ouvir um amém? O Salmo 34:13 fala assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Quer dizer, a Bíblia diz que eu preciso ser construtivo na minha palavra, nas coisas que eu falo. Provérbios 10:18 diz assim: o que encobre o ódio. Por que as pessoas falam mal? Há um ódio ali, há uma raiva encoberta. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama, olha só, má fama pode ser até de acordo com a verdade, o cara realmente pode ter feito coisas erradas, mas não cabe a nós ficar divulgando isso. O que divulga a má fama é um insensato. Então, essa aqui é uma boa coisa para você introduzir e tirar. Por exemplo, a reclamação. Você parar de praguejar, isso vai vai melhorar 100% o ambiente da sua casa. Quero ver um amém. Você não reclamar, não praguejar, não criticar, não ficar com aquela linguagem de que está dando tudo errado, e praguejar, e xingar, e falar palavrão. O que se ganha com isso? O que você constrói com isso? O que você edifica com isso? Nada. Por isso a palavra de Deus é severa com a murmuração. Murmuração, na verdade, é o louvor contrário, né? Eu estou reclamando da existência que Deus me deu. Agora, para eu tirar o velho, presta atenção nisto. Para eu tirar a fofoca, para eu tirar a reclamação, eu preciso substituir por algo que seja construtivo. Não adianta tirar o velho se eu não introduzir algo novo para substituir. Porque senão o velho vai voltar, e vai voltar pior, diz a palavra de Deus. Então, se você vai parar de fofocar, se eu vou parar de falar mal das pessoas, o que eu preciso introduzir no lugar? Eu preciso aprender a estimular as pessoas. Quero ouvir um amém. Preciso aprender a encorajar as pessoas. Quero ouvir um amém. Por isso, fala para o teu irmão: você é uma bênção, meu irmão. Quer dizer, nós precisamos desenvolver a linguagem do encorajamento. A Bíblia fala que Barnabé era chamado Barnabé o encorajador. A tradução correta, o nome dele era Barnabé ou José das Consolações. José das Consolações significa José o encorajador. Deus quer que você seja um encorajador do teu marido, da tua esposa, do teu vizinho, das pessoas que te ouvem. Use a tua boca para encorajar, para estimular, para elogiar. Introduza esse novo na sua vida, porque isso é uma bênção. E isso substitui algo que é a minha mania de falar mal, minha mania de criticar, minha mania de ferir com a palavra. É uma substituição necessária para que você possa preencher o vazio do velho. Por exemplo, e para parar de reclamar, o que eu vou colocar no lugar? A fofoca eu coloco o encorajamento, a reclamação eu coloco a gratidão, começar a agradecer a Deus, em vez de começar a reclamar, falando graças a Deus, Deus vai me dar uma experiência nova, esse problema eu vou resolver, Deus, eu vou crescer nisso, graças a Deus, porque eu estou passando por isso. Amém, queridos? Jesus fala isso, que nós precisamos substituir o velho pelo novo, porque senão o velho volta e volta pior. Está lá em Lucas, capítulo 11, a partir de 24, Lucas 24, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, a casa aqui é a sua vida. E chegando acha varrida e adornada a tua vida. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele,
e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro, porque ele esvaziou a casa, mas não encheu. Você precisa encher tua vida de coisas boas, quero ouvir um amém, de gratidão, de elogios, de atitudes boas. Não é suficiente esvaziar a casa do mal. O viciado sabe disso. O viciado, quando ele tira o álcool, ele precisa pôr algo no lugar, algo que seja bom. Eu, quando tiro um vício, eu preciso acrescentar um bom hábito, porque senão eu volto para o vício. Porque a atração do vício, na hora da dor, na hora da crise, na hora da angústia, eu já aprendi a me aliviar aqui com o vício. Eu já me aprendi a aliviar reclamando. Eu já aprendi a me aliviar fofocando. Eu já aprendi a me aliviar me entupindo de álcool. Eu não sei me aliviar de outra forma. Quando a dor é insuportável, eu volto para cá. Você precisa então desenvolver hábitos bons, que vão servir para esse momento em que você quer retornar para cá. Quero ouvir um amém, né? Por isso que mudar é muito difícil. Eu estou falando aqui em mudar. Nós todos aqui sabemos a dificuldade que é nós conseguirmos introduzir algo novo em nossas vidas. O hábito de orar, por exemplo, o hábito de ler a Bíblia. Você sabe o quanto você já tentou introduzir isso na sua vida. Você tenta, porque não é fácil introduzir o novo em nossas vidas. Fácil é voltar para o velho. O velho tem uma força em nós impressionante. Por que será? Eu vou explicar por quê. O velho, ele pode me prejudicar. A minha maneira velha de ser. Pode me tornar uma pessoa pior. Mas tem uma vantagem. Eu já sei, é um território conhecido para mim. É um território onde eu já estou confortável. O novo é estranho para mim. Você sempre foi uma pessoa crítica. Sempre falou mal. Todo mundo já conhece você assim. Todo mundo já se acostumou com você assim. Você já se acostumou assim. Estou dando um exemplo. Aí de repente você começa a só falar coisa boa, a só elogiar. Até a tua família vai falar, mas você está fingindo. Você não é desse jeito. É ou não é verdade? Né? Ninguém vai aceitar você. Primeiro, os outros vão te rejeitar, porque quem que é esse aí? Esse aí não é você. Você está tentando mudar e você encontra uma oposição nas pessoas que mais amam você e as pessoas que até querem que você mude, mas até as pessoas ficam assustadas com você. É ou não é verdade? Porque as pessoas estão acostumadas com o velho e eu estou acostumado com o velho. Você precisa sair desse velho. Esse velho está matando você, está prejudicando as pessoas. Mas precisa de muita coragem para você fazer isso. Entenda isso. Entenda isso. Porque é maravilhoso mudar na direção de Deus. O projeto de Deus para nós é esse, é transformação. O projeto da igreja é esse. O projeto da igreja é trabalhar com a sua transformação, para que você seja uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais capaz, que você cresça para realizar, tenha mais habilidades. Quero ouvir um amém. Então não é simples. Jesus fala assim lá em Lucas capítulo 5, verso 39. Olha só que sabedoria de Jesus. Jesus fala exatamente disso. Ninguém tendo bebido vinho velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Melhor é o velho. O velho eu já estou acostumado. Ele é feio, ele é problemático, ele fede, mas eu já estou até com mau cheiro, já me acostumei. Até o lixo eu já me acostumei com o cheiro na minha vida. Então deixa eu assim, não mexe comigo não. Essa é a razão porque é muito difícil me livrar de um vício. Eu já me acostumei com ele. Por isso você precisa insistir no novo. Entender, eu só vou insistir no novo. Presta atenção. Eu só vou, porque você vai enfrentar mal-estar, confusão, pressão contrária. Mas eu vou insistir no novo quando eu acreditar no fundo da minha alma que o novo é melhor. Enquanto eu estiver nessa posição que o Senhor Jesus está falando aqui, não, melhor é o velho, lá no fundo do meu coração eu tendo a voltar para o velho. Número 2,
Não se abale com as frustrações que hão de vir. Não se abale com as frustrações, permaneça focado no alvo. Paulo fala lá em Filipenses 3: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, a perfeição, a glória, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sigo em direção ao alvo que eu estabeleci, e não me deixo consumir pelas coisas que estão atrás de mim. Nós vamos nos frustrar. Eu gostaria de falar para você assim, 2020 tudo vai dar certo na sua vida. Nós sabemos que não é assim. Nós vamos enfrentar frustrações, decepções, momentos difíceis. Nós temos que estar preparados para isso, porque assim é a vida. Mas se eu permanecer focado nos alvos que eu estabeleci, para crescer na minha relação com Deus, para ter uma relação mais profunda com a minha família, para ser uma pessoa mais amorosa, para ser uma pessoa mais corajosa para enfrentar os problemas da vida, eu não vou me deixar abalar pelas coisas que vão acontecer, que vão trazer frustração para mim. Nós tentamos e erramos muitas vezes na vida, e não há nada de errado nisso. Assim é e assim são as coisas. Eu tentei e não consegui, mas eu não vou desistir porque eu não consegui. Eu vou tentar de novo. Não se abale porque você tentou e não conseguiu, porque a vida é assim. As pessoas que conseguem, tentam, erram várias vezes. Assim é. Não é assim? Por que nós nos abalamos tanto pelos erros que nós cometemos? Nós na igreja, nós tentamos muitas coisas, muitas dão errado, nem tudo dá certo. A gente tem uma ilusão que porque a gente é crente, se as coisas estão dando errado, as portas estão fechando. Não, as portas não estão fechando. A tua resistência é que está sendo testada. Não é porque as coisas estão difíceis. Paulo fala em Efésios, uma passagem que Paulo fala assim: me abriu uma grande porta, mas as dificuldades são imensas. Tem gente que acha que quando começa a ter dificuldade, que Deus está fechando as portas. Deus não está fechando as portas. As coisas demoram, mas nós não desistimos. Não desista porque deu errado. Fala para o teu irmão, não desista porque deu errado. Existe uma passagem em que o povo de Benjamim, alguns homens de Benjamim fizeram uma coisa horrível. Estupro, uma coisa horrível. Aí toda a nação de Israel se reuniu e foi até Benjamim e falou: me entreguem esses homens, porque eles precisam ser punidos. Benjamim falou: nós não vamos entregar. Aquilo gerou uma guerra entre Israel e Benjamim, porque eles não queriam punir a injustiça que aqueles homens haviam cometido. Presta atenção, Deus estava a favor de Israel contra os benjamitas. Deus mandou Israel ir lá e punir e guerrear contra os benjamitas. Israel subiu a primeira vez, foi derrotado. Israel subiu a segunda vez, foi derrotado. Você olha assim, mas Deus não está a favor? Não foi Deus que mandou? Por que eles estão sendo derrotados? Israel só consegue vencer na terceira vez. Vidas e vidas se perderam. Isso mostra que as coisas não são como a gente pensa. Às vezes há resistência, às vezes a gente perde, às vezes a gente é derrotado, mas a gente não desiste. Quero ouvir um amém? A palavra fala na parábola do semeador, capítulo 13, Mateus 13, verso 20 e 21, que o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Isso revela que para que eu possa vencer na caminhada cristã, não posso ser de pouca duração. Não posso me ofender porque as coisas estão ficando difíceis. Você se ofende quando você é frustrado. Você desiste quando você sofre uma decepção. Impressionante como as pessoas, quando se frustram, querem desistir.
Querem recuar? Então, número 2 é essa decisão diária. Diariamente você perseguindo os seus alvos. Nossos alvos são diários, nossas mudanças. Se eu quero, por exemplo, se eu quero introduzir o novo, cada dia. Quero ler a palavra. Mas eu já fiquei uma semana sem ler. Não consegui. Não, volte a ler, não importa. Mas eu não consigo ler 5 capítulos. Lê um capítulo, lê meio capítulo, não importa. Sabe? Fica insistindo, querido. Não interessa. Número 3. Lembre-se do que é mais importante. Lembre-se do que é mais importante. O que é mais importante para eu priorizar? Priorize o que é mais importante. Porque existem coisas que parecem importantes e existem coisas que realmente são importantes. Como diz lá Mateus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quer dizer, eu saber o que é importante para eu destacar isso na minha vida, definir. Vocês lembram de uma frase que eu sempre dizia aqui, do Stephen Covey, né? Nos 7 hábitos, ele fala ele usa um jogo de palavras que eu acho muito interessante. Ele diz assim: a coisa mais importante é saber que a coisa mais importante é a coisa mais importante. Para você ter sucesso e nos seus alvos, primeiro você tem que definir o que é mais importante você dedicar a tua energia, teu coração, tua oração, tua pesquisa, teu estudo. O que eu vou, né, esse ano, o que vai ser importante demais para mim? A coisa mais importante é saber que a coisa mais importante é a coisa mais importante. Na palavra de Deus, qual é a coisa mais importante? Nós temos lá em Mateus capítulo 22, a partir de 36, perguntam para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande, quer dizer, qual é o mandamento mais importante? É isso que eles estão perguntando para Jesus. Jesus fala assim, e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o mais importante. O segundo, quase tão importante como esse, é o que Jesus está dizendo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que eu vou fazer neste ano de 2020 para que esses 2 mandamentos sejam realidade em minha vida? Como é que eu posso fazer e o que é que eu posso fazer para que estes 2 mandamentos sejam realidade na minha vida? Eu vou te dar uma dica que eu queria que você guardasse hoje. Comece devagar, com coisas pequenas. Amar a Deus dessa forma não se consegue de uma hora para outra. Mas eu posso começar lendo um pouco a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela quem Deus é. Mas eu não consigo. Se você quiser começar pequeno, devagar, para você conhecer Deus, comece a ler só o Novo Testamento, só esse último aqui. É uma boa forma de você começar. Você vai ler um capítulo por dia. Se você não conseguir ler esse capítulo num dia, completa a tua leitura no dia seguinte. Mas não desista, porque Deus se revela na palavra dele. Não tem como fugir disso. Não tem como eu conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. A palavra de Deus é a revelação de quem Deus é. Quero ouvir um amém? Você precisa, para você amar a Deus, comece pequeno, com coisas pequenas. Comece lendo um capítulo, comece tendo 15 minutos, não precisa orar 1 hora. O ideal é que você orasse 1 hora, mas não consegue? Ore 15 minutos, diminua, tenha um devocional que não seja muito longo, mas que seja dentro da sua realidade. Quero ouvir um amém? Porque se você começar pequeno, as coisas vão começar a crescer lentamente. Mas eu preciso fazer algo, introduzir alguma coisa que vai me ajudar a realizar, a cumprir esse mandamento na minha vida. Como é que eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo? Comece pequeno. Comece com a sua casa. Comece com a sua família. Porque amar é dar alguma coisa. Amar, a Bíblia não é sentimentalista em relação ao amor.
bispo, eu não consigo amar as pessoas. Ninguém consegue amar todo mundo, ter sentimentos por todo mundo. Como é que eu consigo cumprir? Eu olho para o mandamento, ele está tão longe de mim, está tão longe da minha realidade. Eu estou tão preocupado com outras coisas, mas eu quero. Deus, eu sinto culpa quando eu olho para o mandamento. Muitas vezes é assim, não é? Então, olhe para o mandamento e fala, não, mas eu vou cumprir isso. Vou começar pequenininho. Vou começar elogiando minha mulher. Vou começar parando pelo menos um dia para parar e para falar com um filho meu. Vou começar a entregar um pouco da minha vida para outras pessoas e vou começar na minha casa. É assim, queridos, que a gente vai... se você consegue na tua casa, você vai conseguir no teu trabalho. Comece pequeno. E Deus vai te ajudar a fazer coisas grandes e tremendas. Essa é a minha dica para você. Agora, tem outras coisas importantes. Isso Deus vai mostrar para você. Não estou dizendo que só existem estas duas coisas importantes. Isso aqui é o mais importante. A tua profissão, você quer crescer, você quer melhorar. Deus vai trazer luz, sabedoria. Mas tudo, a base é, comece pequeno e devagar e vai crescendo em nome de Jesus. Faça uma lista das coisas importantes e comece a priorizar isso. Para finalizar, número 4, não se esqueça que você tem uma dívida a pagar. Essa aqui é forte. Para nós terminarmos a nossa palavra nesta manhã. Não se esqueça de que você tem uma dívida a pagar. Fala para o teu irmão, você tem uma dívida. Tem aqueles irmãos que não conseguem dever nem conta de luz, né? Quer pagar 10 dias antes, porque já saiu a conta, eu quero pagar, não quero saber de dívida. Graças a Deus, isso aí é previdência, prudência. Mas uma dívida nós temos. Paulo fala, ali em Romanos capítulo 1, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. Essa é a dívida de Paulo. Paulo se sente um devedor dos romanos. Por que Paulo se sente um devedor dos romanos? Nós vamos ver isso. A vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse ano, eu quero que nós paguemos essa dívida que nós temos com Deus, que é anunciar o evangelho. Nós temos essa dívida, como Paulo tinha. Deus entregou uma missão a Paulo, entregou uma missão para nós, a igreja. Falar para as pessoas que o evangelho é verdadeiro. O evangelho não é religião. Que Deus vive. Que Deus salva. Que as pessoas estão perdidas. Eles precisam ouvir o evangelho. Você está aqui na igreja, você pertence ao povo de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, porque alguém falou do evangelho para você. Alguém anunciou o evangelho, alguém pagou a dívida, e você é o fruto disso. Nós temos que pagar essa dívida. E olha só que Paulo, é interessante que Paulo fala assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, não me envergonho de pregar o evangelho de Jesus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo está falando? O que pode me impedir de pregar o evangelho? O que pode me impedir de pregar o evangelho para o meu colega, para as pessoas que eu conheço? Paulo diz aqui. Ele fala, eu prego porque eu não me envergonho. Não tenho vergonha do evangelho. E nós não pregamos porque nós nos envergonhamos. Nós nos envergonhamos, não queremos incomodar as pessoas e não falamos para ela que há um evangelho transformador, tremendo, e a Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer dizer que Deus salva as pessoas através da pregação do evangelho. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.